Se eu mando o tempo parar, então o tempo vai parar. Então diz pra mim, quem que vai ser o meu quando eu te otar? Para o tempo e vai fazer o quê? Quando o meu mundo aparecer, quando eu te otar, o mundo é meu. História reencarnei em um NTR, é sério. Notas do autor. Boa noite, gente. Espero que gostem dessa história. Eu tive a ideia dela lendo outra e quando eu escrevia os capítulos das outras, então boa leitura. Capítulo 1, capítulo 01. Mais que porra. Capítulo 01. Mais que porra arroba. Um jovem de 18 anos estava no seu quarto lendo o mangá de Tokyo Revenger enquanto pensava que as habilidades do Mickey eram incrível. Então ele entra no Discord e vê algumas pessoas falando de um mangá NTR que tinha ficado famoso nos últimos dias. Ele ficou curioso sobre do que se tratava, mas ele detestava NTR, pois nessas histórias sempre o protagonista acaba sozinho, fodido no fundo do poço, ou terminava com o psicológico fudido. O mesmo se perguntava como havia gente que gostava daquele gênero, e se existisse seria um bando de doentes. Mas como seus amigos haviam enchido o saco dele para ele ler, ele sentou na frente do computador e entrou no site que lia mangás e pesquisou por Kokujin no Tenkousei. Após ler 2 capítulos, o mesmo se perguntava como um autor poderia fuder a vida de um personagem daquele jeito. Tipo, era só um personagem e uma história não real. Mas aquilo era muito incômodo de se ler, e também aquele personagem principal, em vez de se fortalecer para fazer aquele merda pagar, prefere apanhar todo dia do que treinar, pois se fosse ele no lugar daquele maluco faria aquele arrombado se arrepender de ter nascido. O mesmo ficou com muita coisa na cabeça por causa daquela merda. Decidiu ir na loja de conveniência para comprar algo para comer, distrai sua mente. Chegando lá, nota que o lugar está sendo assaltado e ele ainda do lado de fora liga para a polícia, que o mesmo explicou o que estava acontecendo e disseram que mandariam uma viatura. Então de repente uma mulher sai correndo de dentro, correndo com uma criança em seus braços. Um dos homens que estava assaltando o lugar foi atrás dele quando ele estava prestes de atirar nela. Nosso protagonista empurrou o homem que deixou a arma cair, que o mesmo se virou para a mulher e pediu para ela sair dali. Então de repente o homem puxa uma faca que ele acerta no nosso prota algumas vezes, que caiu no chão quase morto. Logo após isso a polícia chega, rendem os homens. Um dos policiais tentou fazer os primeiros corros, mas foi em vão, mesmo estava morrendo e tudo que pensava era se renascesse queria ter as habilidades do Mickey, que uma voz bem baixa dizia. Habilidade adquirida. Falava a voz baixa que o mesmo não conseguia ouvir direito e continuou a dizer, queria ter a inteligência do Ayanokoji. Pensava, sentindo sua vida estava se esvaindo. Ele ouvia a mesma voz baixa dizendo. Habilidade adquirida. Falava a voz bem baixa e ainda assim o mesmo se perguntava o que era aquilo que ele estava ouvindo, e por fim ele disse sem pensava. Se eu tivesse no lugar do Hiroki faria tudo diferente, botaria aquele merda no lugar dele. Pensava enquanto fechava os olhos, e para as pessoas em volta via um jovem morrer para a mulher que ele salvou. Ele era um herói. Após alguns instantes o nosso prota já não sentia mais nenhuma dor. Quando abriu os olhos, ele se viu em um quarto diferente. Sentia seu corpo diferente. Ele decidiu se levanta, e quando ele passou por um espelho no quarto teve um susto com o que viu. Ele não poderia estar acreditando naquilo. Ele morreu e reencarnou, e porque justamente no NTR. Então uma voz na sua cabeça respondeu dizendo. Atenção, novo usuário registrado. Falava uma voz feminina meio robótica que deixou o mesmo surpreso, mas sabia do que se trava aquilo, mas ainda se irritava e dizia, sério que eu tenho a grande sábio justamente no mundo de NTR. Falava caindo derrotado no chão por ter uma habilidade tão boa no mundo tão merda. Então ele decide perguntar. Grande sábio, poderia me dizer se eu tenho alguma habilidade útil? Falava o novo loiro com uma expressão triste. Então a grande sábia disse. Atenção, você tem 2 habilidades, elas são o estilo de combate e a força de Majiru-Sano, e a inteligência e a maneira de manipular de Kiyotaka Ayanokoji. Falava notando o mesmo se animando com a fala de sua assistente e diz.
Grande sábio, faz quanto tempo para a história original dessa merda começar? Perguntava, querendo um tempo para se acostumar com suas habilidades para poder humilhar aquele merda. Então a grande sábio responde: faltam 3 dias para a história começar. Falava vendo o loiro ficar animado para começar os seus testes de suas habilidades. Então ele para e nota sua real realidade e diz: mas que porra. Falava irritado, pois de todos os mundos, porque justo aquele. Continua. Notas finais. Será que nosso protagonista conseguirá mudar as coisas? Será que ele evitará aquela merda toda de acontecer? Se vocês gostaram, comentem se devo. As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório e em seguida todos caem no sono eterno chamado morte.